Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, primeiramente aqui dia 23/12 aí de 2019 às 10h15 da manhã aí, estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin, não poderia deixar de ser, né? Queria agradecer agora que somos 439 inscritos. Se inscreve lá, hein? Vamos ver se a gente consegue pelo menos terminar aí o final do ano aí com 450, né, pessoal? Pra gente dar uma ajuda aí no canal a crescer e tal, e a gente poder superar aí as metas aí no ano que vem. Então, tamo junto aí, galera. Um abraço a todos aí, vamos nessa começar aqui. Se você puder deixar o seu like aí, já começa aí apertando o botão do like aí, que já fortalece aí a mandar mensagem aí para outras pessoas do YouTube aí também poder assistir esse conteúdo. E se inscreve aí também se você não tiver inscrito. Então, vocês sabem que aqui no canal a gente não perde tempo com nada. Eu venho aqui dar aquele refresh live especial aqui com vocês do CoinMarketCap, né, para a gente perceber como é que está aqui o mercado de criptomoedas, né, e do Bitcoin, né. Então, primeiramente a gente vê que o cap total de todas as criptomoedas deu uma crescida, né? Ele está com cerca de 199 bilhões e 800 milhões, né? Ou seja, estamos ali na casa dos 200 bilhões novamente, pessoal. Isso é muito interessante, aquele patamar que eu falei para vocês, que é muito interessante que o Bitcoin não perca, entendeu? Então, é muito interessante, a gente tem que ficar de olho, porque além de tudo, isso aí é um patamar psicológico, simbólico na cabeça das pessoas também, né, que fica e tal. Então a gente tem que entender que isso aqui é um movimento interessante que está acontecendo. E aí o volume nas últimas 24 horas também deu uma crescida, né? Tá com cerca de 85 bilhões, ele estava negociando com cerca de 65, 63 bilhões, depois daquele último pump que deu, né? E aí ele deu uma estagnada, desceu até 60 e pouco e agora está 85 novamente. E aí o domínio do Bitcoin também deu uma leve crescida também, agora está com 68,9%, né? Interessante a gente ver que cada vez mais que o preço do ativo sobe e as altcoins estão depreciadas, né? E depreciando ainda, né? Algumas delas já estão querendo indicar algum tipo de reversão e tudo, mas eu acredito que o Bitcoin está outperformando pelo menos as 10 primeiras aqui. Se a gente for olhar, ó, Bitcoin agora no cap total está com cerca de 137 bilhões, ou seja, ele chegou a cair até os 120 bilhões. A gente sabe, quem está acompanhando aqui no canal tem todas as informações. E o preço do ativo agora está sendo negociado a 7.602, né? Segundo aqui o CoinMarketCap. Então, realmente, nas últimas semanas aí, dias, foram movimentos assim, eu acredito que bem decisivos para essa nova história aí, essa nova virada do mercado aí possível do Bitcoin, né? Quem sabe a gente vai já analisar no gráfico aí. E aí o volume do Bitcoin está com cerca de 27 bilhões, né? Então, interessante também. E uma alta de 5,40%, né, por cento aqui nas últimas 24 horas. Então a gente vem ver que direto aqui no gráfico, eu já separei aquele gráfico especial aqui para todo mundo que está inscrito no canal. E para você que está chegando aqui agora também, que está se inscrevendo, esse daqui é um gráfico que tem toda a movimentação do preço do Bitcoin no gráfico diário, né? Desde julho de 2010. Não, entendeu? Assim, quase desde os seus primórdios. Então, a gente tem muita história aqui para contar, né? Então, baseado nessa história, na análise técnica, é assim, a gente se baseia na história do que aconteceu para tentar imaginar o que, é que pode acontecer, mas nunca tentar prever nada, porque quem prevê se acaba se arrombando, entendeu, galera? Quem prevê acaba se lascando na história toda, né? Porque o segredo todo, como eu sempre prego aqui, é você ter a sua exposição controlada, né? Você tem que ter uma noção de quantos por cento do seu capital você está investindo em um ativo, seja ele qual for. No nosso caso aqui, a gente gosta mais do Bitcoin, né? E sempre vai gostar, porque realmente é incrível o que essa moeda ainda vai fazer pela humanidade. Então, seguindo aqui, galera, para não ter muita papinha, né? A gente já vai começar aqui a análise agora. Então, sempre gosto de começar com essa ideia de longo prazo para você ver como o tempo é generoso no Bitcoin, né? O Bitcoin sempre foi muito beneficiado pelo tempo. Então, vindo aqui para aquele patamar que a gente tem visto, né? E tem dado bastante atenção, que é o patamar da região que eu venho falando há bastante tempo aqui. Eu acredito que quem está aqui no canal inscrito já sabe disso, que é o grande balizador, né,
na tendência, né? Se a gente está num bull market, né? Ou seja, no mercado de alta, ou se a gente está num bear market, né? Se a gente vai entrar realmente no bear market mais de capitulação mais forte e de movimentos mais expressivos, né? Então, qual é essa região, cara? É a região fractal do gráfico aqui, que está mostrando que é essa linha aqui laranja, ó. Essa linha laranja aqui no 610, ela é o gráfico, é o período gráfico dele é de 610 períodos, ou seja, são 610 candles como esse, cada barrazinha dessa daqui é um candle. E aí ele pega a média desses últimos 610 e traça uma linha. Então essa linha é a grande balizadora aqui do canal, né? Vocês sabem que eu já venho explicando isso, então não posso ficar retornando toda hora, mas se você está inscrito aí, você sabe. Então eu vou dar um zoom aqui para a gente ver o que é que está acontecendo e simplesmente a gente está vendo aqui que o que foi que aconteceu. Vou contar essa história aqui. O preço estava aqui nessa região, encontrou topo no fractal de 100 períodos, né? Qual é o fractal de 100 períodos, cara? Esse aqui, que é o roxo claro aqui, quem está inscrito também já sabe. Nessa região aqui, ele estava exatamente nos 9.645 dólares, né? O fractal. Então a gente não teve nenhum fechamento de candle acima desse fractal. Isso indica o quê? Que esse fractal foi quem deu a resistência master para o preço, né? E aí a gente pegou essa resistência aqui, sentiu e desde então não conseguiu fazer máximas, né? A gente veio caindo no movimento de capitulação, porque isso daqui pode ser considerado também um movimento de capitulação, tá entendendo? Porque foram vários dias caindo bastante, caindo cerca de 5%, 5%, 3%, 5%, 4%, entendeu? Então assim, foram vários movimentos de capitulação até ele chegar e achar a resistência prioritariamente aqui no fractal 610. Achamos um canto aqui que pode ser que dê suporte, né? Aí o que foi aconteceu? Quando a gente achou o suporte aqui, subiu, achou resistência. Por quê? Porque todas as resistências, aliás, os suportes que são rompidos, eles começam a trabalhar com resistência, né? E aí a gente pode ver bem claro aqui no desenhar dos fractais, né? Com os suportes rompidos, né? Quando o preço está abaixo da linha, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que a linha está servindo como resistência. Quando o preço está acima da linha, ele quer dizer que o preço a linha está servindo como suporte, né? Então, muito interessante a gente ver esse patamar e a gente entender o movimento dos fractais, né? Para saber qual é a região fractal que está dando grande resistência ao preço do ativo. Então, a gente pode esperar que nesse movimento principal aqui, a gente teve um problema para passar aqui do 305 já, ó. Então, onde é que está o 305 agora? Onde é que ele está? Ele está em confluência aqui com 72 e na área aqui mais ou menos dos 50. Qual é essa área? É justamente aqui entre os 8.000 dólares e os 7.575 dólares, mais ou menos, né? 7.000, não, desculpa, estava olhando a linha errada. 7.778 dólares até os 8.034 dólares. Então, a gente tem essa região aí que eu vou desenhar uma box agora, que eu sempre gosto de fazer com vocês, né? Que a gente tem capacidade de ficar observando o que é que o preço vai fazer quando chegar lá, né? Quem sabe? Se eu encontrar aqui, né, onde é que está a box, vertical, não, aqui é só linha, tá aqui. Então, vamos aí, pessoal. Então, o segredo aqui é o seguinte. Eu vou desenhar aqui essa linha pra gente ficar, essa boxzinha aqui, pra gente ficar de olho se vai ter algum fechamento de candle, né, nessa região aí. Eu vou baixar um pouco mais aqui e vou salvar aqui pra gente acompanhar esse movimento aqui no gráfico diário, né? Então, pessoal, basicamente a gente tem essa área aqui que a gente tem que fechar candles acima dessa região, né? Ela é muito importante porque ela também foi região de fundos anteriores, né? Aqui nessa região aqui atrás, ela marcou os fundos
anteriores, né, onde a gente achou suporte na região, né? Então a gente achou suporte aqui nessa região e agora ela provavelmente vai agir como resistência, né, até que a gente consiga passar. E aí a gente tem esse fractal de 100 períodos que hoje ele está, se a gente vier a fechar candles aqui nessa região ou acima dessa região, a gente provavelmente já vai estar testando esse fractal que foi o grande resistência aqui nessa região, né? Ou seja, a gente vai ter resistência nele novamente. E hoje ele está nos 8.256 dólares, né? Mas a gente sabe que é um fractal móvel, né? Então ele move a partir que os dias vão passando, né? E possivelmente ele vai caindo. Mas a gente tem que analisar o que é que vai acontecer, né, pessoal? A gente só sabe que aqui é uma região que vai ter bastante resistência, né? Nessa região inteira. E se realmente ele passar desse patamar, a gente vai buscar aqui os patamares aqui do fractal de 200 períodos, que está nos 9.323 dólares. Então seria interessante também a gente fazer um teste novamente nessa região, né, onde a gente teve um pouco de resistência também aqui, ficamos acima, acabamos sendo jogados para baixo, né? A gente tem que ficar acima da região de 200 períodos também para poder chamar mais gente para o mercado. A gente sabe, né, que o fractal de 200 períodos é um fractal que muita gente olha, né, e principalmente a sardinhada, né? A sardinhada olha muito para esse fractal de 200 períodos aqui, não para os fractais longuíssimos. Então, vamos nessa aqui, olhar aqui rapidinho aqui o gráfico de 5 horas, que tem aquele patamar interessante que a gente estava olhando, né? E a gente também pode encontrar valor aqui, tendo em vista que a gente sempre encontra umas coisas diferentes aqui, né? Tem pontos de resistência, pontos de suporte que são bem identificados aqui no gráfico de 5 horas, que realmente são interessantes da gente estar analisando, né? Então, primeiramente aqui, no gráfico de 5 horas, eu sempre adiciono, como é um gráfico que a gente dá um zoom, né? A gente tem muito mais candle para trabalhar, eu adiciono um fractal a esse gráfico, né? Porque é possível. Então, esse fractal que eu adiciono é um fractal de longuíssimo prazo, né? Aqui, pelo menos no gráfico de 5 horas dá para a gente usar. E também dá para usar no diário também, só que ele é caso já que está o ativo já batendo a lona, entendeu? Então, assim, não é interessante que ele vá visitar esses patamares. Mas aqui no caso do gráfico de 5 horas ele visitou, né? E aí ele acabou achando suporte. Qual é esse fractal, cara? Esse aqui, ó, de 2.400 períodos, né? Eu já vinha falando dele aqui no canal. Eu já vinha comentando sobre ele aqui no canal, quem está inscrito aí sabe. E a gente achou realmente suporte nessa região. A gente fechou o candle abaixo, beleza, mas a gente subiu. Fomos lá, subir, o pé achou resistência. Vou pegar o pincel aqui para acompanhar, né? A gente estava aqui nessa região, achou suporte, né? Foi, subiu. Achou resistência aqui no fractal verde, ó. Caiu, procurou suporte. Bumba, passou do verde, só que aí a gente encontrou o de 100 períodos. Aí agora a gente recuou, voltou para testar o suporte, conseguiu passar do de 100 períodos, que foi a nossa resistência. Subimos e agora estamos testando o de 200 períodos. E não só testando, como no caso, eu quero mostrar aqui para vocês que a gente está conseguindo fazer uma espécie de bandeirinha de alta, onde o preço já está acima do fractal de 200 períodos no gráfico de 5 horas, que seria altissimamente interessante, né? E realmente esse fractal está nos 7.537 dólares, né? E agora o preço está sendo negociado aos 7.591. Então, muito interessante a gente ver esse patamar, né? E a gente sabe, como eu estou mostrando para vocês aquela nossa box azul, né? Que tem marcação tanto de fundos anteriores, né? Deixa eu ver aqui se dá para ver aqui direitinho. Então, deixa eu só recuar um pouquinho. Pronto, a gente tem marcação aqui, ó, tanto de fundos anteriores, como eu comentei no gráfico diário, né,
como marcação de topos anteriores, né? Então, a marcação aqui também foi do topo anterior. Então, muito interessante a gente ver esse patamar, né? E a gente vê que aqui a gente tem um fractal de 305 períodos que delinea praticamente o topo desse dessa nossa box que a gente desenhou no gráfico diário, né? Então essa linha azul clara aqui, tá dando para vocês verem aí bem direitinho, ela tá delineando o topo aqui desse negócio. Então ele está em qual patamar? Ele está exatamente nos 8.003 dólares. E a gente sabe que na análise dos fractais, o que é que acontece? Quando um fractal é superado, ele busca o seu próximo fractal na sequência dos fractais, né? Que aí o 200 buscaria o 305. Então a gente poderia estar sim muito bem testando esses fractais. Qualquer fechamento acima desse patamar do 305, com certeza a gente vai estar buscando o alvo que eu comentei aqui vídeos atrás, que quando a gente encontra o suporte no fractal de 1.200 ou de 2.400, que é esse aqui de baixo que está aqui embaixo, que está dando suporte agora para o preço do ativo, a gente busca o subsequente, ou seja, o 1.200, que é o vermelho que está aqui em cima. Isso eu já comentei no vídeo, alguns vídeos atrás. Se você está inscrito no canal, deixa um comentário aí. E aí vai ter realmente uma região de resistência máxima, né, onde a gente vai estar testando regiões de topo, né, anterior. E aí possivelmente a gente vai estar podendo fazer aqui um topo mais baixo do que o topo anterior. E isso não seria interessante, né, para o Bitcoin. Mas aí a gente também teria um ponto de saída interessante caso o preço do ativo, né? Se você é trader, né? Se você não gosta de rodar por longo prazo. A minha técnica não é essa. A minha técnica é eu sei o que eu estou fazendo. Minha exposição está controlada. Então, o que é que acontece? A gente tem que ver se ele vai ter fechamentos acima desse patamar da linha de 1.200 períodos, que é a vermelha, e do 610 também, que está aqui, dando resistência nessas duas regiões, né? No caso bearish, né, se ele perder essa linha de 2.400, aí a gente vai vir ele testar aqui essa região aqui dos 6.340, né, ou então possivelmente mais aqui embaixo dos 6.000 dólares, né? E aí a gente estaria fazendo um novo fundo e realmente não seria muito interessante, né? Então eu acho que o vídeo está bem completo aí, pessoal. Acho que se você deve ter entendido aí alguma coisa, se não, deixa um comentário aí, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu passei direto aí você não percebeu. E tamo junto, galera, é nóis aí, o mundo é de quem investe. Eu espero que vocês nunca esqueçam disso, que o mundo é de quem investe. E tamo junto, galera. Se você não está investindo ainda, está endividado, você tem que ir atrás de realizar aí os seus pulos aí para poder tentar resolver isso aí, brother. Porque o segredo é investir, véio. Não é trabalhar. O segredo é investir. Então, tamo junto, galera. Um abraço. E contem comigo aí para o que precisarem, tá ligado, véio? É nóis.